Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata da regra de 3 composta. Nós já trabalhamos aqui no canal regra de 3 simples, onde nós vimos que nós temos a regra de 3 simples direta e inversa. Na verdade, a regra de 3 ela é dita composta quando a gente trabalha com mais de 2 elementos. Só que ela não tem uma forma específica de ser trabalhada. Cada questão tem a sua particularidade. Então, eu vou resolver aqui para ti 3 exemplos, tá? Para te mostrar como que funciona a regra de 3 composta. Belezinha? Vamos aqui ao primeiro exemplo, então. Acompanhe comigo. Um aluno resolve 300 exercícios em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Beleza. Primeira informação. Quantos exercícios ele resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia? Então, o primeiro passo aqui é nós identificarmos os elementos. Então, eu tenho exercícios, dias e horas por dia. Professor, como é que a gente faz, de repente, para identificar quais são esses elementos? Simples. É só você analisar em relação a quem nós temos os valores numéricos, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho exercício, eu tenho dias e tenho as horas por dia. De acordo com a primeira informação, temos o seguinte, reparem, ele resolveu 300 exercícios em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Beleza. Vamos agora à pergunta. Quantos exercícios, vou chamar aqui de X então, ele resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia? O que a gente analisa aqui? Que a quantidade de dias aumentou e também a quantidade de horas aumentou. Logo então, a gente vai perceber que a quantidade de exercícios também aumentará. Agora, enquanto, qual vai ser esse valor? É isso que a gente vai descobrir agora. Reparem, o primeiro passo é você escolher aqui a flecha para cima ou para baixo. Eu, particularmente, gosto de colocá-la sempre para cima. E detalhe, quem manda em relação a esses elementos sempre é o elemento do qual você quer achar o valor do X. Logo, então, aqui quem manda nesse exemplo é o elemento exercícios. O que a gente vai fazer agora? Eu vou comparar tanto os dias quanto as horas em relação aos exercícios. E aí, o que é essa comparação? É você verificar se esses elementos eles são diretos ou inversos em relação a esse elemento que eu quero achar o valor. Vamos começar então aqui, olha só. Quando você compara 2 elementos, pessoal, o terceiro você esquece. Então, primeiramente, eu vou comparar aqui exercícios e dias. Vamos lá. Uma pessoa faz 300 exercícios em 10 dias. Em 12 dias, ela vai fazer mais exercícios ou menos exercícios? Bem, se aumentou a quantidade de dias, automaticamente aumentou o tempo que ela vai ter para resolver exercício. Logo, então, ela vai resolver mais exercícios. Ou seja, se aumenta a quantidade de dias, também aumenta a quantidade de exercícios. Aqui são 2 grandezas diretas. Se elas são diretas, a flecha que eu vou colocar aqui, pessoal, tem que estar de acordo com a que está no exercício. Então, aqui eu coloco flecha para cima. Beleza? Aí tu pergunta assim, professor, qual é o objetivo de colocar essa flecha? Eu vou já te explicar, tá bom? Segura aí. Vamos agora ao próximo. Eu vou comparar agora exercícios e horas. Então veja, em 4 horas de estudo, um aluno consegue resolver 300 exercícios. Por mais que isso possa parecer absurdo, deixa para lá, tá? Eu estou fazendo essa comparação. Beleza. Em 8 horas de estudo, ele vai resolver mais exercício ou menos exercício? Ele vai resolver mais exercício, justamente porque ele vai ter mais tempo disponível para resolver esses exercícios, tá? Então,
se aumenta um, vai aumentar o outro, flecha para cima. Beleza. O primeiro passo já foi feito, aliás, o segundo passo, né, que o primeiro é determinar os elementos e colocar os seus valores. O segundo passo já foi feito, que foi determinar para onde vão as flechas. Qual é o objetivo disso? É arrumar agora a proporção. De que maneira? Primeiro você vai colocar o seguinte, você vai pegar essa fração referente ao valor que você quer achar. Então eu tenho 300 sobre x. E as outras frações você irá arrumá-las após a igualdade em forma de multiplicação. Então veja, aqui nesse caso tem o seguinte, eu vou ter 10 sobre 12 vezes 4 sobre 8, beleza? Então a gente vai ter essa proporção aqui, tá bom? Agora vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Eu posso fazer o seguinte, já que aqui se trata de multiplicação de fração, a gente pode começar pela simplificação dessas frações. Então veja, 8 dividido por 4 é 2. Eu coloco 1 em cima e 2 embaixo. O 10 e o 2, a gente pode dividir os dois por 5. Então, por 2, desculpa. Então, olha lá. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. Professor, eu posso dividir o 6 e o 2 também? Matematicamente pode, mas aqui nesse caso não, porque esses dois valores estão embaixo da fração, ou seja, no denominador das frações. Eu só posso simplificar ou cortar elemento se estiver um em cima e outro embaixo na fração, tá bom? Então vamos lá. 300 sobre x é igual a quem? Vamos multiplicar os valores que aqui sobraram. 5 vezes 1 é 5. 6 vezes 2 é 12. Então, eu tenho que resolver aqui essa proporção. E aí, nesse caso, quando a gente chega nessa igualdade de fração, pessoal, a multiplicação ela sempre será em forma de diagonal. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Começando pela letra. X vezes 5 é 5x. E aqui eu tenho 300 vezes 12, beleza? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos resolver, né? Então, eu vou ter 5x igual a quem? 300 vezes 12, eu vou ter 3.600. O 5 que acompanha o x passará dividindo. Então, nós teremos 3.600 dividido por 5. Ok, o que acontece agora é o seguinte. Vamos resolver aqui, nesse caso, essa divisão. 360 dividido por 5, o resultado é igual a 72. Como nós temos um zero aqui ainda, então eu vou ter como resultado final igual a 720. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o aluno tiver 12 dias disponíveis estudando 8 horas por dia, ele vai conseguir resolver no mesmo ritmo 720 exercícios ao invés dos 300. Belezinha, pessoal? Agora só um detalhe. Se de repente você tem dificuldade de resolver divisão de cabeça, não é problema nenhum você pegar um cantinho da folha e resolver essa divisão na mão. Então vamos lá aqui, olha lá. 36 por 5, mais próximo é 7. Pois 7 vezes 5 é 35, certo? Sobra 1. Desce aqui um 0. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Como sobrou um 0 aqui ainda, esse 0 vai aqui no quociente. Por isso que o resultado é igual a 720. Beleza, pessoal? Vamos agora, então, ao nosso próximo exemplo. Então, pessoal, no nosso segundo exemplo, temos aqui a seguinte questão. Acompanhe aqui comigo. Um ciclista percorre 75 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 200 km
pedalando 4 horas por dia. Então, como eu falei anteriormente, o primeiro passo aqui é identificar de quais elementos estamos tratando. Então, aqui eu tenho distância, dias e horas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho distância, eu tenho dias e tenho horas. Vamos agora colocar os valores referentes a cada um deles. Inicialmente, nós temos uma distância de 75 quilômetros, que é percorrida em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. A questão quer saber em quantos dias. Opa, o X então vem para o dia e é ele quem vai mandar, tá? Uma viagem de 200 quilômetros, pedalando agora 4 horas por dia. Então, aqui eu vou colocar a flecha para cima nos dias, pois não se esqueçam que o elemento que manda é o elemento cujo valor queremos encontrar. E aí, nesse caso, iremos fazer aqui a comparação da distância para os dias e das horas também para os dias. Então, vejamos. Uma distância de 75 quilômetros é percorrida em 2 dias. Se eu quiser percorrer uma distância de 200 quilômetros, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Horas, pessoal. Se a distância aumentou, automaticamente eu vou precisar de mais tempo para percorrer essa distância. Então, aqui são duas grandezas diretas. Quando uma aumenta, a outra também. Como a flecha está para cima, aqui nos dias, eu vou colocar para cima também aqui na distância. Ok, vamos lá agora. Esquece distância. Uma certa distância é percorrida em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Se eu quiser percorrer essa mesma distância, só que agora eu estou pedalando 4 horas por dia, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Gente, toda vez que você comparar distância, tempo a ser percorrido, com o tempo que você pode fazer durante um dia, por exemplo, sempre são grandezas inversas. Por quê? Porque aqui eu tenho mais horas disponíveis para pedalar por dia, mas a distância que eu tenho que percorrer, ela não se alterou. Nesse caso, então, eu vou conseguir realizar esse percurso em menos tempo. Como são grandezas inversas, até porque uma aumenta, a outra diminui, e a flecha aqui está para cima, eu vou colocar agora a flecha para baixo. Mas, professor, por que esse esquema das flechas? Vou te mostrar agora, repara. Não se esqueçam que quem manda sempre é o elemento que possui o X. Então, é ele que eu vou colocar antes da igualdade. E as outras frações, eu irei colocá-las após a igualdade em forma de multiplicação. Então, veja. Essa fração aqui da distância, a flecha dela está igual à dos dias. Então, vou colocar 75 sobre 200. Porém, essa fração das horas, a flecha está inversa em relação aos dias. E daí? E daí que, ao invés de colocar 3 sobre 4, a gente vai inverter. E aqui eu vou colocar 4 sobre 3. Belezinha? E aí, nesse caso, a gente tem que resolver aqui essa proporção, tá bom? Onde teremos o seguinte: 2 sobre x igual a quem? Vamos simplificar aqui, olha só. 75 dividido por 3, o resultado é igual a 25. 200 dividido por 4, o resultado é igual a 8. Não é isso? 200 por 4, 8 não, desculpa. É igual a 50, né? É igual a 50. Porém, eu ainda consigo dividir, olha lá, o 25 e o 50, onde vai me sobrar 1 em cima e 2 embaixo. Então, eu tenho 2 sobre x igual a 1 sobre 2. E aí eu vou resolver aqui a multiplicação em diagonal. Então, olha lá, x vezes 1 é igual a x. E aí eu vou resolver a outra multiplicação. 2 vezes 2,
pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 4. E com isso a gente finaliza essa questão, onde, vamos responder aqui a pergunta, em quantos dias ele faria uma viagem de 200 quilômetros pedalando 4 horas por dia? A resposta é 4. Então quer dizer que esse ciclista faria ou percorreria essa distância em 4 dias. Beleza, pessoal? Vamos agora ao nosso último exemplo dessa nossa aula de regra de 3 composta. Ok, pessoal, nesse nosso último exemplo, engatou aqui, né? Temos aqui a seguinte pergunta, olha só. Uma empresa gasta R$ 7.200 com 12 funcionários trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. Com a crise dessa pandemia, a empresa teve que demitir 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia, mantendo os 5 dias. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento dos funcionários? Beleza, questão bem interessante. Primeiro vamos identificar aqui os elementos, né? Então eu tenho os gastos ou valor, pagamento, quantidade de funcionários, horas por dia e a quantidade de dias trabalhadas. Então vamos lá. Então eu tenho valor, né, que é em dinheiro, quantidade de funcionários, vou colocar aqui assim, horas por dia e a quantidade de dias, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, olha só, a empresa gasta R$ 7.200 pagando 12 funcionários, onde esses 12 funcionários trabalham 6 horas por dia e tudo isso durante 5 dias. Só que com a pandemia, atenção, a empresa demitiu 3 funcionários, ou seja, dos 12 que ela tinha, ela possui agora 9. Além disso, ela aumentou a carga horária para 8 horas. Beleza. E os dias continuam sendo os mesmos. A questão quer saber quanto que ela gastará de salário para pagar esses funcionários. Beleza? Detalhe bem importante aqui é o seguinte. Primeira coisa é que o valor que a gente quer achar é ele quem manda. Logo então, desse valor aqui, eu vou colocar já a flecha para cima. Outra coisa importante é que, repare que a quantidade de dias, ela possui os mesmos valores. Se são os mesmos valores, a gente pode esquecer esse elemento, pois esses valores não acrescentarão em nada a nossa questão, tá bom? Agora vamos lá. Eu vou comparar tanto os funcionários quanto as horas por dia com esse valor aqui, né? Vamos lá. Paga-se R$ 7.200 para 12 funcionários. Se eu tenho agora 9 funcionários, eu vou pagar um valor maior ou menor para eles? Opa! Se a quantidade de funcionários diminuiu, supondo que todos eles ganhem o mesmo valor, né? Logicamente que o pagamento também vai ser menor. Como os dois estão para baixo, aqui nós temos então duas grandezas diretas. Se elas são diretas, a flecha aqui é para cima. Uma dúvida, aliás, que sempre surge é a seguinte: professor, peraí, se os dois vão para baixo, se os dois diminuem, por que a flecha é para cima? Gente, a flecha ela não vai para cima porque os dois aumentam de valor, ou a flecha vai para baixo porque os dois diminuem de valor. Na verdade, essa flecha para cima ou para baixo é em comparação a ser direto ou inverso com o valor que manda aqui na questão. Como aqui os dois, aliás, vamos lá, vamos voltar aqui. Dois elementos quaisquer serão diretamente proporcionais quando os dois aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu aqui. Por esse motivo, então, que a flecha é para cima, beleza? Ok, trabalhando 6 horas por dia, se paga um valor de R$ 7.200 para fazer um serviço qualquer, né? Se essa quantidade de horas trabalhadas aumentar para 8,
o valor a ser pago vai ser maior ou menor? Logicamente vai ser maior, porque os funcionários estão trabalhando mais. Logo, então, eles vão ter direito a receber um salário maior. Então, os dois são diretos, flecha para cima. Beleza? Ok, vamos agora arrumar aqui essa proporção. Então, reparem, quem manda fica sempre à esquerda da igualdade. E aí eu tenho, como as duas frações são diretas, então eu vou ter 12 sobre 9 vezes 6 sobre 8. Só que, o que acontece? Aqui repare o seguinte, que se eu multiplicar 12 vezes 6, o resultado é igual a 72. Se eu multiplicar 8 vezes 9, o resultado também é 72. Quer dizer, então, que essas multiplicações dão dois valores iguais como resultado. E aí, quando você tem a divisão de dois valores iguais, o nosso resultado automaticamente é igual a 1. E toda vez, pessoal, atenção aqui, que você tem uma fração onde nessa fração você quer achar o valor de uma letra. E aí, essa fração é igualada a 1, automaticamente, esse x que a gente quer achar é igual ao valor de cima. Mas, professor, se de repente... Espera rapidinho. Então, x é igual a 7.200. Mas, professor, se o x estivesse em cima e o 7.200 estivesse embaixo, a ideia seria a mesma, tá? Até porque, repare o seguinte, que 7.200 dividido para 7.200 é igual a 1. E aí vem a seguinte dúvida. Professor, é possível, então, trabalhar uma regra de 3 composta e o resultado ser o mesmo? Não ter nenhuma alteração? Com toda certeza. Foi o que nós vimos aqui agora. Inclusive, se você analisar bem, a quantidade de funcionários ela diminuiu em 25% e a de horas trabalhadas aumentou em 25%. Como esses valores aumentaram e diminuíram na mesma proporção, o valor a ser pago não irá se alterar. Tá bom, pessoal? Então, com essa resolução desse exemplo, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde nós trabalhamos aqui a resolução de exercícios voltados para a regra de 3 composta, e nesses exercícios eu te mostrei como que funciona, né? O algoritmo de resolução dessa regra de 3 composta, juntamente com algumas dicas. Se você gostou aqui da aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, pessoal. No mais, muito obrigado e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu!